Boa noite, tudo bem com vocês? Como sempre, eu venho aqui para fazer o nosso Evangelho no Lar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Vânia e nós conversaremos hoje, como já havia sido proposto, sobre o capítulo 10, itens 5 e 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, este livrozinho aqui de Allan Kardec, que vai falar especificamente nesta noite sobre a reconciliação com os adversários. Antes de nós começarmos no nosso evangelho, isso se faz no evangelho dentro da nossa casa, somente com o nosso grupo familiar ou sozinho, se for o caso, mas também fazemos aqui virtualmente, convidamos Deus, convidamos Jesus, convidamos os bons espíritos para estarem conosco. E é o que vamos fazer nessa hora, neste momento agora, para estarmos assessorados, amparados espiritualmente. Então, nós vamos fazer isso através da nossa prece. Então, eu convido vocês a serenarem os seus corações para se acomodarem da melhor forma possível fisicamente, para que a gente possa... tem momentos assim que o corpo não incomode a mente e o coração durante a nossa prece. E nesse instante, então, mais respira, né? Mais relaxados. Vamos procurando nos sintonizar com as boas energias que Deus envia nesse momento para o nosso ambiente, para os nossos lares. Vamos pedir a proteção do Pai Maior, as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Vamos nos sentir envolvidos, acarinhados pelos nossos mentores, esses nossos anjos, verdadeiros anjos de guarda. E vamos dizer: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida espiritual imortal. Obrigado pela vida encarnada, que é temporária, mas nos oferece lições inesquecíveis e indispensáveis. Obrigada pelas oportunidades de aprender e de praticar o que há aprendido. Obrigado por toda a ajuda para que consigamos forças, para que sejamos realmente amparados no momento em que é necessário ter coragem, ter iniciativa, ter boa vontade. Que o Senhor, meu Deus, que você, irmão querido Jesus, e os nossos grandes amigos da espiritualidade, mentores de nossas vidas, amigos de nossa família espiritual, possam nesse instante sintonizar conosco e nós todos numa só sintonia com o nosso Pai, para que os nossos estudos dessa noite nos façam diferentes. Que possamos nesta noite entender um pouquinho melhor por que é tão importante o perdão, porque é tão importante o amor. E que nós possamos terminar este evangelho de hoje, ao final dele, melhores do que iniciamos, mais bondosos, mais generosos, mais preparados, mais desejosos de ser pessoas melhores. Que Deus nos ampare então, que Jesus esteja conosco e que os nossos anjos nos inspirem. E assim, nós, com a humildade necessária, pedimos a Deus e iniciamos o nosso Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a quem chegou agora durante a prece. Nós falaremos então sobre a reconciliação com os nossos adversários no capítulo 10, que é Bem-aventurados os que são misericordiosos. E eu vou ler, espero que vocês acompanhem aí, porque eu já deixei o link, né? Sempre deixo o link para vocês se prepararem antes. Vamos lá. Mateus diz assim, que foram palavras de Jesus: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto todos estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil.
Obviamente uma linguagem que foi adaptada da época de Jesus, mas tem alguma coisa do tempo de Jesus, como a palavra ceitil, que era o dinheiro da época, e também a palavra ministro da Justiça, certamente não deveria ter naquela época de Jesus, mas tem para a gente entender que ele está falando sobre como é a questão jurídica daquele tempo, comparando a questão jurídica à questão jurídica espiritual, vamos dizer assim. Vamos ler agora a explicação espírita. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e à qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder, pelo seu comportamento. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista de tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de lado o bom direito e Deus. Põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então percebam que este tema, ele é um tema muito importante, muito atual e que tem a ver com todos nós. Por quê? Nós espíritas somos reencarnacionistas, ou seja, nós acreditamos que existem diversas vidas encarnadas e nós também acreditamos, nós temos uma crença, não é crença cega, é uma crença bem estudada, bem pensada, uma convicção da lei de causa e efeito. Como a gente não consegue explicar todas as mazelas, todas as dificuldades, todos os sofrimentos com uma vida só, somente através da reencarnação das várias vidas nós conseguimos justificar as coisas que nos acontecem. Seja de questão de saúde, questão material, questão de dificuldade de relacionamento, etc. Só que o que acontece? Nós todos somos espíritos que estamos encarnados e nós temos amigos ou inimigos, pessoas que se relacionam conosco de uma forma positiva ou negativa, e tudo isso acontece no desenvolvimento dos nossos relacionamentos, das conversas, de como a gente se envolve com as pessoas.
Nem sempre nós fazemos o bem e nem sempre nós fizemos o bem. Então, muitas vezes nós temos aqueles inimigos ou os desafetos, pessoas que nós antipatizamos ou que antipatizam conosco, que parecem de uma forma gratuita, mas nem sempre é gratuito. E às vezes o nosso comportamento, a nossa conduta, ele vai reforçar essas antipatias, vai reforçar essas dificuldades de amar, de perdoar, de compreender. Bom, Jesus disse: reconciliai enquanto estiver a caminho, faz isso o mais rápido possível, porque se não acontecer isso, vocês não sairão da prisão enquanto não tiver pago até o último centil. O que significa dizer que nós estaremos angariando dívidas e essas dívidas somente poderão nos libertar depois de pagas. Nós não temos como estar livres da própria consciência e até mesmo do nosso relacionamento com esse próximo, que é um desafeto, enquanto não estivermos quitados com a lei divina, que é a lei de amor, justiça, caridade, enfim, e outras leis que nós temos, mas basicamente esta aqui nos importa. E aí ele vai explicando que, vamos supor, nós temos um grande inimigo, pode ser de outras vidas, que aconteceu isso no passado ou está acontecendo agora. E aí nós odiamos, desejamos o mal, ficamos felizes se acontece alguma coisa ruim com ele, falamos bem feito, a pessoa não é boa, merece mesmo, e a gente sempre se acha santo, né? Nós somos sempre vítimas do outro, nunca somos os algozes, nunca somos as pessoas que causamos o mal, nunca fomos nós que tropeçamos, enfim. E aí a pessoa desencarna, só que nós aprontamos, não perdoamos, causamos malefícios diversos. Hoje as leis são um pouco mais rigorosas, mais para uns do que para outros, a gente sabe, aqui no Brasil pelo menos, mas em todo lugar do mundo tem suas dificuldades. E antigamente as pessoas conseguiam se safar um pouquinho melhor, né, das leis. E às vezes a lei do homem não pega aquilo que aconteceu e que causou bastante mal para o outro. E aí esse desencarna, e desencarna com raiva, desencarna com ódio. Qual é o prazer de um espírito que ainda está sofrendo, que carrega mágoas, que carrega rancores, que carrega vontade de vingar-se? Ele quer que nós estejamos encarnados para que ele nos prejudique. É muito fácil para um espírito que está no estado da erraticidade, ou seja, entre as encarnações, pegar uma pessoa invigilante, com débitos morais, com culpas na sua consciência, que não vigia, que não ora, que não se comporta perante as leis divinas de uma forma adequada, pegar essa pessoa e ficar na orelhinha. Isso, grosso modo falando, seria a obsessão. Existe a obsessão simples, que é desde do momento de raiva que a gente tem, tá passando um espírito, bateu a anteninha, opa, tem alguém sintonizando com a mesma energia que eu, e aí ele vem e se fica por um tempo do nosso lado, alimentando essa energia ruim. Existe a obsessão mesmo, que é aquela que normalmente tem uma antipatia pessoal, um vínculo pessoal que a gente carrega com esse espírito. E existem os casos mais graves, como citados aqui no Evangelho, que seria o da subjugação e da possessão. Deixando claro que esses graus de obsessão são bastante graves. Existe um outro tipo de obsessão que é chamada fascinação, mas não é o caso aqui. A possessão não é a tomada do espírito, do nosso corpo pelo espírito, mas uma administração mais profunda do nosso corpo, do nosso instrumento material por esse espírito que nos subjugou a ponto de nos possuir, vamos dizer assim. Porque enquanto estamos vivos, o dono do corpo somos sempre nós. Existem vários laços, célula a célula, espiritual a material, que nos conecta. A morte é o desatar de cada um desses laços, começando de um laço principal,
que existe, e aí todos esses lacinhos vão se desatando. Então, quando tem obsessão, é um grau, quando tem subjugação, é um grau um pouco mais bem mais grave de obsessão, e quando tem a subjugação, também é um grau ainda mais grave de obsessão. Mas não é simplesmente o espírito não é mais o dono do corpo. Não, ele continua sendo dono, só que ele foi tão subjugado, tão dominado, ele permitiu que o assédio fosse tão forte que ele se sente sem forças de lutar. Claro, tem espíritos que fazem de tudo para que o seu encarnado preferido para judiar, vamos dizer assim, possa desencarnar de uma forma complicada. Por exemplo, através de um desgaste físico proposital ou indireto, vícios ou um excesso de velocidade que causa um acidente, bebida, cigarro, drogas, suicídio direto. Não estou falando que todos os casos que eu mencionei sejam de obsessão, estou dizendo que pode haver, mas eles têm sim a sua cota de responsabilidade nisso, mas o que eu quero chegar no ponto é que a influência desses espíritos inferiores, sofredores e que estão num estado ainda de maldade, só nos atinge se nós não formos bons, se nós tivermos débitos com eles, ou se nós, por falta de caridade, como diz o texto, por falta de amor, por falta de perdão, não nos desvinculamos deles. Uma vez eu me lembro que Divaldo Pereira Franco, o médium baiano, fez uma resposta a uma pergunta mais ou menos desse tipo, e foi a primeira vez, há bastante tempo que eu vi isso, que eu fiquei pensando muito a respeito, em que ele diz, a pergunta era alguma coisa assim, mas e se a gente perdoou, mas o Espírito não nos perdoou? E a resposta do Divaldo é o que o Espiritismo nos esclarece. Ele fala assim, a partir do momento que a pessoa perdoou, ela já fez a parte dela. Já está desvinculado. Porque percebam, gente, obsessão não é só um espírito influenciando o outro, é o outro aceitando. E às vezes a obsessão é mútua. Então nós precisamos perdoar. Perdoar aquele que nos fez mal, perdoar aquele que nos vê sofrer e não ajuda, perdoar aquele que não é capaz de compreender a nossa dor, porque o perdão nos liberta. Liberta a eles? Sim, se eles quiserem ir embora, liberta. Mas Deus permite a obsessão, permite que nós sejamos cobrados daqueles que nos querem mal. Por quê? Porque nós temos pendências morais, porque nós temos dívidas perante a lei de causa e efeito, perante a lei de amor, justiça, de caridade. Então percebam que nós sempre que erramos podemos estar causando o mal. Ao causar o mal, nós estamos entrando numa zona de perigo, num risco de mexer com almas que ainda estão adoentadas, que estão fragilizadas. Às vezes o nosso obsessor hoje, esses companheiros que muitas vezes querem nos prejudicar, porque a pessoa me fez mal em outra vida, porque tomou o meu amor, porque roubou meus bens, porque me matou, porque não me ajudou, porque não me perdoou, e aí alimentou esse ódio, essa raiva, tudo isso. Nós precisamos desatar esses laços negativos, e nós vamos desatá-los quando soubermos amar mais. Se eles não nos perdoam, aí já é um problema deles. Quem começou será que foram eles que começaram, Vânia? Pode ter sido? Pode, mas se eles começaram e nós não perdoamos lá atrás, então o mal podia ter sido perdoado, acabava aqui, ele ia ter raiva e ódio sozinho. Mas aí a gente não fez a nossa parte. E aí nós reencarnamos, não tem esquecimento? Tem. E aí ele esquece que ele foi o primeiro e lembra que nós fizemos o mal. E aí vem aqui para outra vida e ele está cobrando o passado, sem lembrar que ele foi. Então a gente não sabe quem que começou. Só que alguém tem que terminar. Quem que tem que terminar no momento somos nós, porque nós é que temos conhecimento.
Nós é que temos o cristianismo dentro de nós, nós que temos Deus dentro de nós, nós que buscamos nos sintonizar com energias superiores, com energias de amor, de compreensão, buscamos construir uma vida melhor do outro lado. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque se a gente fica esperando só que os outros façam, às vezes não sai do lugar. Então, com relação ao que está escrito até ali, né, sobre o filme A Cabana, não vi, quer dizer, mas essa frase em perdoar diariamente, ele é muito importante. Por quê? Porque nenhum de nós aqui na Terra ainda é capaz de perdoar verdadeiramente. E existe até, muita gente fala assim, que até parece que Gandhi, né, que falou isso, não, eu não perdoo, mas eu não perdoo porque eu não me ofendo. Nós não chegamos no grau de não nos ofender, mentira. A gente ainda se ofende sim. Nós ainda esperamos demais dos outros, nós ainda temos expectativas que muitas vezes são frustradas, que são insatisfatórias para nós. Então a gente se magoa, e se nós nos magoamos, se nós nos ferimos, nós precisamos aprender a perdoar e precisamos aprender a pedir perdão. Nós precisamos admitir que nós erramos, que nós nos equivocamos, que nós fazemos o mal. Nem sempre a gente faz de propósito. Quando meu filho pequenininho errava, ou ainda erra hoje, eu sempre falo pro meu marido, se ele fica bravo, ou se eu fico bravo, meu marido diz pra mim, a gente fala, ninguém erra de propósito. Será que a gente erra de verdade, de propósito? Será que se a gente soubesse a repercussão espiritual, moral, quanta dor nós sentiremos, nós erraríamos? Não é ignorância que nos faz errar? Eu acredito que a ignorância nos faz errar. Mesmo aquele mais consciente, o que preparou mais a sua vingança, ainda é um ignorante. Ainda é uma pessoa que não sabe as consequências. Então nós precisamos nos libertar através desse bendito amor que nos ensina a enxergar o outro dentro daquilo que ele é capaz de dar. Vamos nos libertar reconciliando com os nossos adversários. Como diz a primeira frase aqui do Evangelho, nesse sentido, não é só uma questão moral, é uma questão material, é questão de nos libertarmos do sofrimento físico, mental e espiritual quando nós perdoamos, quando nós compreendemos e também mostrando para os nossos desafetos que nós estamos mudando. Dando a eles instrumentos para nos compreender. Então essa pessoa ela fez muito mal para mim. Eu conheço o pior lado dela. Eu sei que ela ainda não é perfeita. Mas espera, eu estou notando que ela já não é a mesma pessoa, porque ela, em outras épocas, neste momento, teria feito outra coisa. Teria feito uma retaliação, teria feito uma maldade. Percebam, gente, que nós precisamos nos esforçar para fazer essa transformação íntima. Nós estudamos o Evangelho aqui nos nossos lares para trazer Jesus, Deus para dentro de casa, para nos sintonizar com os nossos amigos espirituais, mas para nós angariarmos forças para fazer a nossa parte. Porque o grande problema do ser humano é que quer o milagre de ser curado quando não merece a cura, de ser protegido quando não fez o suficiente para ter proteção, de ser transformado de uma forma milagrosa sem fazer o esforço necessário. Todo aquele que luta bastante, ele consegue alcançar a sua meta. E nós estamos aqui numa luta muito séria de autotransformação. É esse o objetivo do nosso estudo desta noite. Eu espero ter sido útil, tenho certeza que se vocês pensarem no assunto, verão que poderiam ter perdoado antes, que podem ter perdões a pedir, e nós precisamos fazer isso enquanto estamos a caminho, quanto mais cedo, melhor, porque nós somos sim escravos da própria decisão, da própria conduta, e a gente precisa primeiro libertar aqui dentro para que a gente se liberte perante as leis de Deus e se tornem pessoas melhores. Tá bem? Vamos fazer o nosso encerramento com a nossa prece, que é para que a gente continue nesse astral elevado, sintonizado com Deus, pedindo que o nosso Mestre de Salvador nos fortaleça e ampare nesta noite, que Jesus esteja sempre conosco, que Deus e todos os nossos amigos celestiais possam nos fortalecer,
nos fazer compreender aquilo que dá para nós mudarmos, que nós podemos mudarmos através deste assunto desta noite, que a nossa mente inconsciente ou subconsciente, não sei qual é o termo certo, psicologicamente falando, traga à tona todos aqueles perdões que não demos, todos aqueles perdões que nos falta pedir, e que nós possamos nos regularizar perante a lei divina através de uma nova conduta. Que Deus receba o nosso agradecimento mais profundo por estarmos aqui nesta noite, e que conosco os bons espíritos vibrem pela paz em todos os homens, pela paz em todos os lares, por todos os espíritos sofredores, por aqueles que estão doentes do corpo e da alma, pelos suicidas que já conseguiram o seu intento, por aqueles que planejam um suicídio, para que eles mudem de ideia, eles saibam que eles podem viver um pouquinho mais e o amanhã será melhor, por todos os viciados e depressivos, por todos aqueles que estão desencarnando, pelos desencarnados, por aqueles que estão perdendo para a vida material os seus desencarnados ou partindo, para que todos possam partir em paz e serem libertados do peso da carne, reencontrando um lado de lá bastante feliz. Que nós possamos pedir nesse instante também por todos os espíritos trabalhadores da luz, em qualquer religião ou fora dela, em qualquer área do conhecimento humano, na política, na educação, dentro de todas as forças que são construtivas do nosso planeta. Que nós possamos vibrar intensamente pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, lares de infância abandonada, pelos hospitais, para que todos os trabalhadores e aqueles que estão necessitando desses serviços possam ser envolvidos por um grande amor. Por todas as casas que levam as palavras que consolam, que moralizam, que fortalecem para que a gente continue vencendo a nossa luta. Por todos os políticos, por todos os governantes do mundo inteiro, de cada país, de cada estado, de cada cidade, para que eles consigam ter em mente a responsabilidade moral e material que eles carregam de liderar as comunidades, em especial pelo nosso Brasil e por todos aqueles que têm, sim, a coragem de fazer o que é certo, para que eles tenham ainda mais força de se mostrar e de lutar em prol de cada um de nós, sem esquecer da nossa conduta nesse instante. Por toda a natureza, por todos os animaizinhos, por todas aquelas criações divinas que estão necessitando do amparo do homem, por todos os lares na terra, principalmente os que têm necessidades materiais intensas como fome, como frio, como doenças, por todos os nossos desafetos, e lembrando do nosso evangelho desta noite, por aqueles que nos têm como pessoas que os magoamos profundamente, que os ferimos profundamente, que nesse instante nosso coração se abra num grande pedido de perdoe. Nós não sabíamos o que fazíamos e nós não queremos fazer mais. Por favor, aceite o nosso pedido de perdão. Por aquele caso que nós conhecemos e que necessitam das nossas vibrações, pelos nomes que vocês colocaram nos papeizinhos aí, pessoas que necessitam de conseguir fé para continuar vivendo, emprego, coragem, amor, paciência, enfim, por todos aqueles que vocês acreditam do fundo do coração que necessitam desta prece. E por fim, nós pedimos por nós. Pedimos pela água que beberemos nesse instante como medicamento do nosso corpo. Pedimos pelo passe que recebamos agora da espiritualidade amiga. Pedimos que nos fortaleça na coragem, na força, na fé, no ânimo, no positivismo, na alegria, na consciência de que não somos vítimas de nada nem de ninguém, mas sempre de nós mesmos. Que possamos ter uma noite de sono bastante agradável para o nosso corpo. E que durante esta noite o nosso espírito desdobrado, ou melhor, nós, espíritos desdobrados, enquanto o corpo descansa, possamos dar um grande abraço no nosso mentor, no nosso anjo de guarda e rever esta lição de hoje para que a gente consiga fazer o melhor neste tema, neste assunto, que nós possamos
realmente aprender a perdoar e a pedir perdão. Por todos os trabalhadores da luz. Tem gente aqui pedindo pelo Márcio, nós pedimos pelo Márcio quando falamos das missões, gente. Porque todos nós que trabalhamos para o bem comum, eu fazendo palestra, o Márcio com a mediunidade, vocês levando a palavra de Deus, divulgando os trabalhos que vocês acham importantes para a elucidação das almas, todos nós estamos trabalhando. Talvez não seja a grande missão das nossas vidas, mas todos aqueles que hoje servem a Deus e servem a Jesus no mundo com tanto tumulto que nós estamos vivendo, precisamos sim dessa paz, dessa vibração, e nós estamos pedindo por todos. Eu agradeço muito a presença de vocês, espero que vocês tenham uma noite de sábado bastante boa, bastante abençoada, um final de semana de muita luz, e que Deus acompanhe a cada um de nós em todos os momentos de nossa vida. Muito obrigada, Deus abençoe e que assim seja. Até!